Irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia do Senhor, infelizmente não poderemos nos reunir juntos para começarmos o dia adorando o Senhor, mas usaremos os recursos que Deus tem nos dado para transmitir a sua palavra. Então eu quero lhe convidar a abrir sua Bíblia, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 17. Ou seja, vamos ler todo o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Interessante, porque o tema que nós iremos abordar hoje está dentro desse contexto que nós estamos vivendo. O tema é a verdade sobre a vinda do Senhor. Diante de tudo isso que tem acontecido no mundo, eu pergunto para você: você está preparado? Espiritualmente falando, eu sei que em uma época assim, levanta-se muitos rumores e falsos ensinos sobre a vinda de Cristo. Por isso, a nossa palavra hoje será sobre esse tema. Mas ainda eu quero fazer duas perguntas para você. O que vai acontecer antes da volta de Cristo? Você sabe? Será que a Bíblia diz claramente o que vai acontecer? Vamos então ouvir aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensinando sobre o que vai acontecer antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Diz assim as Santas Escrituras: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabei o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Que Deus aplique sua palavra, então, aos nossos corações nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos traga a devida iluminação para que entendamos a sua palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te exaltamos nessa manhã, te louvamos por tuas misericórdias, por tua bondade sobre as nossas vidas. Te suplicamos, ó Deus, que o teu Espírito Santo, nessa manhã, abra o nosso entendimento, para que nós venhamos compreender a tua palavra, para que sejamos edificados, para que sejamos corrigidos, confrontados por ela nessa manhã. Glorifica o nome do teu Filho, ó Deus, fala poderosamente conosco, em nome de Jesus.
Amém. Queridos, entre as muitas profecias falsas sobre a vinda de Jesus está a declaração de Joseph Smith, fundador do mormonismo, feita em 1835. Ele profetizou que Cristo voltaria dentro de 56 anos e que muitos dos que então viviam não provariam a morte até que Cristo voltasse. Nem seria preciso dizer que ele morreu e Jesus ainda não voltou 56 anos depois, isto é, em 1891. Outro falso profeta foi Charles T. Russell, fundador dos Testemunhos de Jeová. Russell, ele declarou que a segunda vinda de Cristo tinha ocorrido invisivelmente em outubro de 1874 e que o Senhor estava verdadeiramente presente e que em 1914 os fiéis, os 144 mil, seriam transladados para o céu e os ímpios destruídos. Ele também profetizou que a Batalha do Armagedon começaria em 1874 e terminaria em 1914 com a derrubada geral dos governantes da Terra e o fim do mundo. No começo da década de 20, as Testemunhas de Jeová, elas distribuíram nas ruas e de porta em porta na América do Norte um livro intitulado Milhões Hoje, Vivos Jamais Morrerão. Anunciava o seguinte, abre aspas, o ano de 1925 é uma data definitiva e claramente marcada nas Escrituras, ainda mais clara que a de 1914. Podemos esperar confiantemente que o ano de 1925 marcará o retorno de Abraão, Isaque e Jacó e dos fiéis profetas antigos na condição de perfeição humana. As Testemunhas de Jeová chegaram a construir uma casa na cidade de San Diego, Califórnia, na qual os patriarcas deveriam morar e tentaram passar a escritura em nome do rei Davi. Já pensou? A casa foi discretamente vendida em 1954 e nenhum patriarca ou profeta ressuscitou. Parece que a situação aqui entre os tessalonicenses era um pouco parecida com o que nós temos enfrentado. Na primeira epístola, Paulo ele falara sobre a ressurreição e a vinda de Jesus. Se você ler os capítulos 4 e 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, você vai ver que Paulo frisa bastante o ensino sobre a ressurreição de Jesus, a vinda de Jesus. E alguns de fora, usados por Satanás, começaram a distorcer esse ensino. E o apóstolo Paulo, sabendo dos rumores e da agitação, dessas notícias falsas sobre a vinda do Senhor, ele escreve agora um segundo capítulo aos Tessalonicenses, ou seja, é uma segunda carta para esclarecer esse mal-entendido, para revelar os fatos que verdadeiramente vão acontecer antes do dia do Senhor e trazer uma palavra de conforto. João Calvino, ele diz que algo interessante sobre esses boatos que circulavam na época de Paulo. Ele diz assim, quando se diz que algum dia está próximo, se não chegar rapidamente, sendo a humanidade por natureza impaciente, seus espíritos começam a definhar e logo depois esse abatimento é seguido pelo desespero. Veja, foi o que alguns tessalonicenses estavam experimentando naquela época. Muitos estavam abatidos, muitos estavam esperados, porque diziam alguns que Jesus Cristo já tinha vindo. Por isso é importante nos apegarmos, queridos irmãos, às verdades tratadas por Paulo aqui, para que em meio às avalanches e previsões errôneas, não venhamos definhar em nossa esperança sobre a verdade da vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui, esse capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ele pode ser dividido em duas partes. Então vamos começar com a primeira parte. Nós temos aqui a exortação, as explicações que deveriam acalmar ali e orientar e motivar os tessalonicenses sobre a vinda de Cristo. Versículos de 1 a 8. Paulo, ele exorta seus leitores a uma postura de quietude em face das avalanches de informações erradas sobre a vinda do Senhor, e ele diz, e da nossa união com ele, versículo 2. Eles não deveriam se agitar e nem se perturbar, quer por espírito
diz o apóstolo Paulo, falsas profecias, alguém que dizia ter recebido uma revelação divina, quer por palavras, falsas pregações, alguém que ensinava algo como se estivesse vindo do próprio Paulo, não é? Quer por epístolas, que eram supostas cartas feitas por Paulo, que ensinava que o dia do Senhor tinha chegado. Alguém que estava distribuindo ali uma suposta carta escrita por Paulo. Então Paulo, ele tranquiliza seus leitores, esclarecendo que isso não é verdade. Por que não era verdade? Porque dois eventos, eles vão acontecer antes da vinda de Cristo. Veja, primeiro evento, Paulo diz aí no versículo 3, na parte B, que vai haver uma apostasia religiosa mundial. Observe, o Novo Dicionário de Teologia diz que o significado dessa apostasia é o abandono geral da religião ou a negação da fé por aqueles que antes a sustentavam. O próprio Senhor Jesus, ele falou sobre isso lá em Mateus capítulo 24, no versículo 10 a 13, no seu sermão escatológico, ele disse assim: nesse tempo muitos hão de escandalizar ou de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O teólogo William Hendricks, de maneira acertada, ele diz que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que, assim como a primeira vinda de Cristo foi precedida por um período de apostasia, assim também a segunda vinda não ocorrerá até que uma apostasia similar tenha tido lugar. Nesse caso, entretanto, a apostasia será um renegar, ou seja, uma aberta rebelião contra o Deus que culminou seu amor por meio de um ato de infinito sacrifício em prol dos pecadores ao dar o seu Filho unigênito. Pessoas vão estar se levantando contra essa palavra que nós pregamos a respeito do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Então, a passagem referente à apostasia vindoura, de maneira nenhuma significa que os que verdadeiramente são filhos de Deus cairão da graça. Não existe essa possibilidade de alguém perder a salvação. Não existe tal queda. Porque o bom pastor, ele conhece as suas próprias ovelhas e ninguém lhes arrebatará de suas mãos. É o que nós temos escrito lá em João capítulo 10, versículo 28. As palavras do Senhor Jesus Cristo a respeito desse fato de que Ele, como nosso pastor, não vai permitir que nós sejamos arrebatados de suas poderosas mãos. O segundo evento é a revelação do homem da iniquidade. Ainda no versículo 3, Paulo diz que esse homem da iniquidade, ele não é Satanás. Esse homem da iniquidade não é a besta que sai do mar, lá em Apocalipse capítulo 13 e Apocalipse capítulo 17. Não é essa besta. Apesar de existir uma estreita relação entre os dois, ali se refere ao governo do anticristo. É um governo que é anti o cristianismo, contra o cristianismo. Então esse homem da iniquidade também não era Nero, né? Não era nenhum imperador, apesar que todos os imperadores, eles, de uma maneira tipológica, eles apontavam para esse anticristo. Então esse homem da iniquidade não é um poder abstrato, nem um conceito coletivo, a não ser especificamente uma pessoa escatológica. É a mesma pessoa que é mencionada por João lá na sua epístola, que ele chama de o anticristo. E ele diz, né, o apóstolo Paulo, que esse homem, essa pessoa, será alguém de caráter perverso. É chamado de homem da iniquidade, aquele que viola a lei de Deus. É chamado de o filho da perdição, ou filho da destruição, filho do inferno. Será alguém que tem como atividade desafiar o próprio Deus. Ele se oporá e se exaltará acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. E Paulo diz que ele se assentará no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Interessante, algo que Rockman, ele comenta sobre isso. Ele diz que a expressão assentar-se no santuário de Deus não deveria ser entendida como implicando que haverá novamente um templo judaico, literalmente entendido na época da volta de Cristo. Nem como
sugerindo que o homem da iniquidade surgirá na igreja, que é o correspondente neotestamentário do templo do Antigo Testamento. Provavelmente, diz William Hendricks, é melhor entender essa expressão como uma descrição apocalíptica da usurpação da honra e adoração que devia ser rendida unicamente a Deus. O teólogo Hermann Derbus pondera da seguinte forma: assentar-se no templo é um atributo divino. Então, o anticristo ele vai usurpar para si a honra que é devida a Deus. Nem é necessário dizer que essa exigência do homem da iniquidade em ser adorado envolverá perseguição severa para aqueles que são verdadeiramente o povo de Deus. Porque o povo de Deus vai rejeitar essa exigência do anticristo. Esta, então, será o que nós chamamos de a grande tribulação, que foi predita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, a intensificação culminante da tribulação, das calamidades, dos desastres naturais, das guerras, das fomes, das epidemias e apostasia, são sinais dos tempos, sim, e coincidirá, não sabemos quando, com o aparecimento do homem da iniquidade. Meus irmãos, observem que esse é um tema que o apóstolo Paulo ele tratou bem com os tessalonicenses. O tema escatologia, ensino das últimas coisas, fazia parte da vida da igreja, como hoje deveria fazer. Paulo, então, em sequência, explica aos seus leitores que esse anticristo ainda não fora revelado por causa daquele que o detém. Veja, versículo 6. E aguarda somente aquele que agora o detém. Nós não sabemos precisamente quem é este que o detém. Alguns dizem que é o governo e a lei que ajuda a controlar a maldade no mundo. Outros teólogos dizem que é o Espírito Santo ou Deus o Pai que o detém. Há teólogos que acreditam que seja a atividade da igreja, que sejam os efeitos do evangelho e da graça comum. Então nós não sabemos definir com muita precisão quem é esse que o detém. Mas veja, essas coisas que nos estão encobertas, nós não podemos investigar com muita precisão. Precisamos ficar com as coisas que são mais claras nas Escrituras. Então, por isso que o apóstolo Paulo não dá muitas explicações sobre esse que o detém. Então, Paulo também informa aos Tessalonicenses que esse homem da iniquidade está em marcha, está vindo. Esse mistério da iniquidade significa que a obra do anticristo ela começou, já está ocorrendo, já se tem introduzido nesse mundo um secreto poder mau que está operando nos homens, no mundo, para provocar esse tempo de rebelião. Uma coisa que devemos entender, queridos, por mais que haja decadência em nossa sociedade, ainda não presenciamos o verdadeiro horror da iniquidade completa. Porém, esse homem da iniquidade não virá enquanto aquele que o está detendo não se afastar do caminho. Veja, versículo 8, Paulo agora motiva seus leitores, descrevendo agora a derrota desse homem da iniquidade. Jesus o derrotaria por meio da sua vinda, o matará com o sopro da sua boca. Não vai haver um conflito demorado, alternado entre um e o outro. O anticristo, diz o apóstolo Paulo, será liquidado. De forma breve e final, Jesus porá fim ao anticristo, simplesmente pela presença de Cristo. O homem do pecado, ele vai ser derrotado. Embora o surgimento do homem da iniquidade traga sofrimento à igreja por um breve período de tempo, o povo de Deus não tem nada a temer, uma vez que Cristo o esmagará. Então Paulo informa agora no versículo 9 aos seus leitores sobre a relação do homem da iniquidade com Satanás. É um detalhe importante que Paulo frisa aqui. Paulo ele diz que esse anticristo, homem da iniquidade, ele virá como instrumento de Satanás. Ele virá com um poder sobre-humano, segundo a eficácia de Satanás. Ele enganará, ele iludirá a muitos com espetáculos fora do comum e com todo o engano de injustiça. Versículo 10. Ele aparecerá como uma espécie de Cristo,
um substituto de Cristo ou rival de Cristo, imitando inclusive os milagres de Jesus e dessa forma enganando a muitas pessoas. Esses sinais e prodígios têm sua origem no desejo de enganar e tem por trás a obra de Satanás. Como Cristo foi um mestre, assim também será o homem da iniquidade. Só que esse homem da iniquidade ensinará a falsidade em lugar da verdade. E estes que serão enganados são aqueles que não amaram a verdade. Essa verdade que o apóstolo Paulo diz que produz salvação. Essas pessoas serão enganadas porque não acolheram, veja, está no tempo passado, não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Paulo está enfatizando a responsabilidade que cada homem e mulher tem diante da verdade. Veja, queridos, a consequência é lógica. E a consequência é, por causa da dureza dos seus corações, Deus lhes manda a operação do erro. Ou seja, é um poder sedutor dentro deles para darem crédito à mentira. E por causa da dureza dos seus corações, por não darem crédito à verdade e por se deleitarem na justiça, eles serão julgados, diz Paulo aí no versículo 12. Agora nós vamos para a segunda parte desse texto, versículos 13 a 17. Essa segunda parte aí, Paulo conclui esse capítulo fazendo um contraste entre o destino dos seguidores do anticristo e dos seus leitores, aqueles que são verdadeiramente cristãos. Então, Paulo faz isso por meio de uma palavra de ação de graças, de exortação e consolo. Então, primeiro, nós temos a palavra de ações de graças. Veja aí, versículos 13 a 14, ele diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo agradece a Deus porque, diferentemente daqueles que se perdem, os tessalonicenses foram amados e, por isso, escolhidos por Deus desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 13. A sequência soteriológica, para você que talvez não tenha ouvido essa palavra ainda, mas soteriologia é a doutrina da salvação. E aqui Paulo coloca bem aqui essa ordem da soteriologia. Não é? Paulo diz que Deus nos amou na eternidade, Deus nos escolheu na eternidade, nos chamou no tempo por meio do Evangelho, Deus nos capacita nos dando a fé para que creamos a verdade e o Espírito Santo nos santifica. Tudo isso para que o verdadeiro crente alcance a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, por causa dessa ação de Deus nessas pessoas, elas não serão enganadas. Isso não significa atitude de passividade no que diz respeito à vida cristã. Todos temos responsabilidades diante de Deus. Nós temos que buscar a santificação. Paulo ensina isso. Pedro ensina isso, Jesus ensinou isso, o autor aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 14, ensina isso. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, nós temos que buscar a santificação, temos que fugir e nos abstermos de toda forma ou aparência do que é mal. Paulo fala sobre isso lá no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 22. E Paulo disse que nós temos que nos apegar a verdade, devemos rejeitar o engano. Então, veja, agora o apóstolo Paulo ele vai trazer uma palavra de exortação. Versículo 15, ele diz que nós temos que permanecer firmes em meio às pressões, perseguições, falsos mestres, mundanidade, apatia espiritual, tudo isso tinha um objetivo a fim de que nós e também os primeiros leitores dessa carta, os tessalonicenses, se mantivessem de pé, fossem fortes, corajosos e guardassem as tradições. Por isso que ele diz no versículo 15, na parte B, guardai as tradições que vos foram ensinadas. Que tradições são essas? Tradições que foram ensinadas por palavras, tradições que foram ensinadas por epístolas. Veja,
são tradições que foram cultivadas pelos próprios apóstolos, né? Pela pregação e pelas cartas que os apóstolos eles enviaram para as igrejas. Ele está falando justamente daquilo que nós temos lá em Atos, quando Lucas diz que a igreja crescia firmada na doutrina dos apóstolos. Meus queridos, deixe-me fazer uma aplicação aqui. Nós também podemos enfrentar perseguições. Já estamos enfrentando, não é? Falsos mestres, é o que mais tem no nosso mundo. Mundanidade, apatia espiritual. Essas são características que têm estado presente, infelizmente, dentro da igreja. Devemos nos manter apegados, queridos, à verdade dos ensinos de Cristo, a verdade dos ensinos dos apóstolos, porque nossas vidas espirituais dependem disso. Em terceiro lugar, veja, Paulo agora traz uma palavra de consolo, versículos 16 a 17. Paulo diz: ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos firme em toda obra e boa palavra. Este consolo, queridos, vem do Senhor Jesus Cristo e de Deus Pai, que nos amou, que nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Essa eterna consolação é as boas novas do Evangelho. E o resultado é o conforto que nós recebemos por acreditar nele. Esse verdadeiramente é o melhor consolo que ele ofereceu para o ser humano e não pode ser substituído por nenhum outro. Essas boas notícias do Evangelho produzem paz no nosso coração, traz felicidade em meio às tribulações. Essa boa esperança, queridos, é a própria certeza da vida eterna, de um futuro certo e glorioso, proveniente do favor imerecido de Deus. Essas verdades vindas da graça de Deus tinham o objetivo de produzir ânimo nos corações dos tessalonicenses. Essas verdades vindas da graça de Deus tinham o objetivo também de fortalecer e firmar os crentes de Tessalônica em todas as coisas que eles disserem ou fizerem. Paulo, ele mencionou o anticristo não para que possamos reconhecê-lo especificamente, mas sim para que possamos estar preparados para fazer frente a tudo o que ameaça a nossa fé. É perigoso apontar qualquer pessoa como anticristo e tentar predizer a vinda de Cristo, apoiados em hipóteses. Se nossa fé for forte, nós não temos por que temer o que estiver por diante, porque sabemos que este homem sem lei já foi vencido por Deus. Não importa quão maligno chegue a ser ou quão terrível pareça nossa situação, Deus está no controle de tudo e será vitorioso sobre o anticristo. Então, qual é a nossa tarefa? Nossa tarefa, meus irmãos, é estar preparados para a volta de Cristo e vivendo na prática do dia a dia o Evangelho e proclamando esse Evangelho para que mais pessoas sejam alcançadas por ele e preparadas. E eu quero perguntar para você aqui, você está preparado para a volta de Cristo? É bem verdade que a ênfase de Paulo aqui é a mesma que Jesus mencionou lá em Marcos 13, na necessidade de cada um estar preparado. Por isso que na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 3 e 4, ele aponta 3 características que devem ser vistas em todos os verdadeiros eleitos. Primeira característica, uma fé operosa, demonstrável, palpável, que pode ser vista por atos. A doutrina certa, ela sempre vai levar à prática correta, ou seja, a verdadeira doutrina bíblica vai levar necessariamente a uma vida de santificação. É isso que Paulo está falando aqui por fé operosa, uma fé que pode ser vista através de atos, de obras. Também Paulo fala sobre abnegação no amor, que é outra característica de um verdadeiro eleito, amor por Cristo e uns pelos outros. Essa firmeza no amor é muito importante, queridos, porque muitas pessoas dizem que amam a Cristo, mas não amam os seus irmãos. O próprio apóstolo João, ele diz que se nós odiarmos o nosso irmão e dizemos que amamos a Deus, nós estamos mentindo, porque quando o amor
por Cristo no nosso coração, nós vamos obedecer aos seus mandamentos. E nós, quando amamos, estamos obedecendo aos seus mandamentos. Estamos mostrando, não é? E demonstrando que nós amamos o Senhor. Há uma terceira característica que Paulo trata lá, é a firmeza na esperança da vinda da glória de Cristo. É justamente o que Paulo está tratando aqui, não é? Na segunda epístola aos Tessalonicenses. É esperar na vinda gloriosa de Cristo. E Paulo diz que os verdadeiros eleitos esperam, têm essa esperança na vinda gloriosa de Cristo que nos livra da ira vindoura. A certeza que Cristo irá voltar leva homens e mulheres a uma vida diferente, a uma vida comprometida, a uma vida santa, a uma vida confiante. Que essas três coisas que caracterizam os verdadeiros crentes estejam presentes nas nossas vidas e sejamos sempre preparados, porque os dias são maus, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores para enfrentarmos qualquer situação. Por quê? Porque Cristo é aquele que nos fortalece. Que Deus te abençoe, que Ele possa lhe dar um bom dia do Senhor. Amém.